Olá, tudo bem? Mais um programa Minutos de Mediação. E, como sempre, trazendo pessoas de alto gabarito na área de mediação. Hoje, a nossa convidada especial, doutora Raquel Rogano, advogada, mediadora na área privada, mediadora judicial a serviço do Tribunal de Justiça de São Paulo, nas questões de direito imobiliário. Então, o nosso assunto hoje vai ser questões imobiliárias em tempos de pandemia, porque é o que todo mundo quer saber. Muito bem-vinda, doutora Raquel Rogano. Muito obrigada, doutora Márcia, pelo convite. É com grande satisfação estar aqui para falar sobre a mediação, que é um tema tão importante, ainda mais hoje, nessa época de isolamento social, né, causado por essa pandemia. Eu tenho recebido algumas questões que eu acho que são importantes colocar aqui. Algumas pessoas que são locatários, e eles não entenderam muito bem como é que ficou essa lei de locação comercial agora. Eles estão imaginando que, por conta da pandemia, basta parar de pagar aluguel, porque depois vai resolver. E eu gostaria que a senhora explicasse como é que está acontecendo. Eu paro de pagar aluguel, resolvo depois? Como é que funciona isso? Na realidade, hoje nós não temos nenhuma legislação específica desse período de pandemia, né? Há um projeto-lei em votação, ele foi apresentado pelo senador, deixa eu até verificar aqui, que eu deixei ele aqui do meu lado, Antônio Anastasia, é o projeto-lei 1179, mas ele está em votação ainda, então a gente não tem nenhuma legislação específica para essa época. O que os locatários têm que fazer é negociar. A palavra-chave é negociação, porque se eles não conseguirem proceder com uma negociação e simplesmente pararem de realizar os pagamentos, os locadores podem ingressar em juízo, cobrando os valores e pedindo o despejo deles do imóvel. Então, há necessidade de negociação. A gente sabe que o Poder Judiciário, os juízes, eles entendem conforme o convencimento individual deles. Então, a gente não tem uma certeza de uma liminar concedida, se a liminar vai ser concedida, se a liminar não vai ser concedida, em que termos que vai ser, que nós temos tantas liminares totalmente diferentes, né, que estão sendo proferidas agora. Então, a gente tem, na realidade, que negociar. O termo é negociação, que seja entre as partes, ou através de seus advogados, ou a contratação de uma mediação especializada para essa questão. E quando você fala em negociar, né, você está dizendo que o locador poderá ou não aceitar, né? E aí, como é que a gente faz esse contraponto, nessa possibilidade da devolução, principalmente dos imóveis comerciais, sem pagamento de multa, simplesmente entregar o imóvel porque não consegue pagar? Será que não teria um olhar um pouco mais generoso, né, para esses locatários, no sentido de, ao invés de devolver, ter um fogo, isso teria que ser feito só por mediação, só negociação? O juiz não daria por conta dele? Então, como a gente não tem a certeza de qual vai ser o convencimento daquele juiz sobre a matéria, por isso nós falamos que sempre a melhor saída é a negociação. Mas a gente tem um dispositivo no Código Civil que permite a resolução dos contratos em casos de caso fortuito ou força maior. Então, a gente tem o afastamento, tem o princípio do príncipe, tem toda uma construção, né, sendo formada pelos advogados especializados no ingresso das ações judiciais. Mas, então, há essa possibilidade de devolução sem o pagamento da multa, né, a possibilidade do questionamento judicial quanto a essa devolução sem o pagamento. Mas, como eu falei, a melhor forma que a pessoa tem que ter, que o locatário tem que ter, é entrar em contato com o locador, explicar a situação dele, explicar a questão do faturamento dele, ou a necessidade dele da resolução do contrato, e tentar negociar, porque eles negociando, eles vão ter certeza de que o que vai ser realizado, o termo de acordo que vai ser firmado, vai ser exatamente no que eles querem, né, de uma forma que seja boa para o locador e boa para o locatário. No Poder Judiciário, eles vão deixar essa questão para uma terceira pessoa, que é o juiz. Se ele
saber com certeza qual vai ser a decisão que ele vai tomar. Então, o juiz, por vezes, ele vai poder determinar alguma coisa que nem o locador nem o locatário saiam satisfeitos da composição que o juiz determinar. Nós focamos bem isso na parte comercial. Para a parte residencial, seria esse mesmo caminho? Também não teria nenhuma benesse, porque as pessoas... Tem algumas que perderam totalmente suas rendas, né? Teve gente que foi demitida, inclusive, quando se suscitou essa nova colocação de horários, de fechamento de empresas. Alguns empresários, quando perceberam que isso podia acontecer, demitiram seus funcionários. Então, eles ainda não estavam no momento de nenhuma garantia, né, de não serem demitidos por conta da pandemia. Na outra ponta, geralmente eu tenho uma pessoa que depende desse aluguel. Para as questões residenciais, então, seria esse mesmo olhar à negociação? Sim, seria essa mesma questão, né? A questão sempre da negociação. O que eu passo, né? A primeira coisa que a pessoa tem que verificar é se ela quer continuar com esse contrato de locação ou não. Porque a pandemia, ela foi um elemento surpresa e os efeitos dela vão ser temporários. Então, ainda que a gente fale que ela vai terminar em junho, julho, ninguém tem certeza, né? O isolamento social vai terminar nessa época, os seus reflexos provavelmente sejam até o final do ano, até dezembro de 2020. Inclusive, ontem foi modificada a questão de crescimento do PIB no Brasil, né? E primeiro eles tinham colocado que não haveria crescimento e agora eles colocaram um decréscimo, né? E justamente... acreditando que os reflexos sejam até dezembro de 2020. Então, a pessoa tem que pensar, tanto o locador como o locatário, quero continuar com esse contrato de locação? No caso deles quererem continuar, eles vão ter que, os dois abrirem mão de parte dos seus direitos para se recompor nessa atual situação. Não é que o imóvel tenha perdido um valor, então a locação tenha que ser revista por perda de valores de imóvel, de valor de mercado, né? É uma situação que é temporária, por um prazo determinado, e depois eles podem negociar a continuidade da locação a partir de janeiro em outros termos. Algumas pessoas, alguns locatários estão negociando deixar de pagar o aluguel agora e depois de novembro ou dezembro pagar esse aluguel de forma parcelada, né? Outros estão negociando com descontos de 20%, 30% sem a necessidade do pagamento posterior. E agora, efetivamente, só deixar de pagar o aluguel, ele vai justamente criar um transtorno muito grande na vida dele, né? Porque como essa pandemia, como eu falei, é temporária, na volta de tudo, ainda que o projeto de lei, né, seja aprovado, quando houver a volta, os tribunais vão determinar despejos, as ações de cobrança, as penhoras. Então, tem a questão dos fiadores também, né, que vão ser executados. Então, a pessoa tem que pensar, o locatário tem que pensar muito bem e tentar entrar em acordo com o locador. Lógico que tem casos que não há negociação, e aí as partes têm que socorrer ao Poder Judiciário. Com a questão do despejo, né, eu entendo que quando tudo isso terminar, vão ocorrer as ações e os despejos, mas me parece que nesse momento os despejos estão suspensos, ou uma informação, eu gostaria que esclarecesse isso. Eu posso despejar alguém no meio da pandemia? Então, não há uma legislação proibindo o despejo. Esse projeto-lei, o 1179, ele prevê a suspensão dos despejos até dezembro de 2020. Mas, no momento, não há nenhuma legislação quanto a isso. Então, é muito entendimento do juiz. Se o juiz entender... Pode acontecer, então, né? Sim, pode acontecer. Se o juiz entender que é cabível o despejo naquele caso, o juiz pode determinar o despejo. Agora, se ele entender que não, aí ele vai suspender, né, essa questão do despejo, mas ele pode realizar os atos de cobrança. Então, a gente não tem, assim, uma legislação correta que a gente possa falar, não, olha, isso é assim, vai depender sempre do conhecimento, do convencimento do juiz. Isso é muito importante, porque nós percebemos que muitos comerciantes, né, eles mudaram um pouco a sua operação. Então, aquilo que era presencial, eles conseguiram se adaptar com segurança e com um bom resultado positivo, né, para plataformas de vendas, entregas delivery. Então, apesar de estarem com portas fechadas,
eles continuam tendo algum faturamento. Mas existe uma restrição muito grande para as grandes reuniões. E aí eu consigo enxergar o prejuízo das instituições religiosas, como as igrejas, né, por exemplo, onde você não pode ter as missas e em qualquer outro culto, né, sinagogas para a comunidade judaica, ou as mesquitas para os muçulmanos, enfim, eu não posso ter essa aglomeração. Essas instituições religiosas, elas vivem, assim, basicamente da reunião dessas pessoas, e por que estão reunidas, acabam colaborando financeiramente para a manutenção daquele local. Com essa falta de reunião, as contribuições caíram, assim, sobremaneira. Então, eu gostaria de saber da doutora se isso seria um motivo relevante para ser arguído para o juiz, o porquê eu não estou pagando meu aluguel, mesmo quando o locador não quer fazer esse acordo comigo. Isso seria um motivo relevante, porque é uma ordem do governo para que se feche. Eu não tenho como entregar uma missa delivery, né? A gente até pode fazer online, mas quando o fiel não está lá, a gente sabe, isso é fato, né? Ele não contribui, porque ele contribui geralmente quando ele está no local, né? Isso seria um argumento para uma defesa no despejo por falta de pagamento nesse momento de pandemia? Sim, os deferimentos das liminares, né, pelos juízes, estão levando em consideração, principalmente em primeiro grau, a queda de faturamento, seja das igrejas, das empresas de prestação de serviço ou empresas comerciais. Então, a primeira coisa que eles estão vendo é a questão do faturamento. Algumas liminares foram indeferidas logo no começo da pandemia, justamente por causa disso, porque não havia ainda comprovação que haveria uma queda de faturamento. Agora, por exemplo, as últimas negociações que eu fiz foram todas baseadas em, inclusive, atestados, declarações emitidas pelos contadores, né? Porque os contadores, pela legislação deles de profissionais, eles podem atestar a questão do faturamento e eles têm todos os princípios legais também para fazer isso. Então, é um documento que está sendo muito considerado pelos juízes, quando os contadores apresentam, informando o faturamento da empresa, como foi nesses meses, março, abril, maio, né? E a projeção de algumas empresas é faturamento zero, né? Se a gente pegar os grandes comércios, que eles não têm uma loja virtual, que eles só têm a loja física está fechada, o faturamento dele é zero, né? Então, fica muito fácil de comprovar. Mas aí a gente deveria esperar uma ação de despejo e na contestação juntar esse faturamento zero, como no sentido de justificar para o juiz, ou seria o ideal que a empresa já tomasse a frente disso e entrasse com uma ação pedindo a suspensão do pagamento do aluguel pelo fato de não estar faturando e pedir uma liminar? Qual seria o melhor caminho? Então, aí a minha resposta é baseada no princípio da boa-fé, né? O locatário, ele não pode simplesmente deixar de pagar o aluguel e não querer que o locador ingresse com uma ação, né? Ou esperar o locador. Ele tem uma obrigação que vence naquele dia, né? Então, no mundo ideal, né, seria o locatário, antes do vencimento daquele valor de aluguel, ele ingressar com uma ação, pedir uma liminar, né, e informar o faturamento dele e informar a forma como, nesse momento, ele pretende efetuar o pagamento do aluguel, se é parcial, se é através de suspensão total, quando ele acredita que ele possa efetuar o pagamento. As liminares estão sendo muito restritas a essa questão. Por exemplo, tem gente que pede 20% de desconto, tem gente que pede 30%, eu já vi liminar até de 70% de desconto. Só que o juiz determinando que após novembro de 2020, esse valor seja pago em parcelas, né? Então, os locatários, eles têm que analisar. E tem locatários que não tiveram, né, essa questão também da queda do faturamento. Então, tem locatários que ingressam com ação sem ter essa comprovação. E aí, muitas vezes, o pedido é indeferido. Sim, com certeza. Mas, em compensação, né, a mediação ela tem uma legislação nova, né, aqui no Brasil, ela está sendo mais desenvolvida a partir de 2015, praticamente, né, com todas as leis posteriores.
o atual profissional de direito, se ele não se inteirar nessa parte de mediação, e se ele não aprender a fazer a negociação e a procurar câmaras privadas, procurar formas alternativas de solução dos conflitos, ao invés de procurar sempre o judiciário, esse profissional ele não vai acabar tendo mais lugar no mercado. Porque a mediação ela veio para ficar. Ela não é uma coisa temporária, ela está em desenvolvimento, ela está aumentando cada vez mais, o Poder Judiciário tem visto cada vez mais com bons olhos. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, existem varas especializadas de mediação, né? Uma das varas que eu presto serviços, né? Que eu faço as sessões, é a vara de direito imobiliário. Lá nós temos em torno de 70% a 80% de acordos. E são casos, se você for pensar, são 70% das ações, né, que não são judicializadas, que se resolvem em forma de pré-processual. Então, a pessoa tem a determinação do juiz quanto à validade daquela decisão, daquele acordo, o acordo vira um título executivo judicial, mas, ao mesmo tempo, ele não passou por todo o desgaste de uma ação. Eu acho que a função do advogado é não polarizar, é deixar de polarizar as partes, principalmente nessa fase, que todos estão muito sensibilizados. Então, a gente tem explosões das pessoas, mas, poxa, a pessoa está trancada dentro de casa, né? A pessoa está com todos os problemas já da sua casa acontecendo, é filho, é tudo acontecendo junto. E mais o problema é que o faturamento dela diminuiu bruscamente. Então, isso tem que ser relevado, né? Isso tem que ser, o locador, ele tem que olhar para essa parte, assim como o locatário também olhar para o locador. Porque, às vezes, o locador só tem um imóvel que é locado para aquela pessoa jurídica, né? Ou para aquela pessoa física, e ali é o faturamento dele, ali é onde ele faz também, né, a sua renda. Então, as pessoas têm que se colocar uma no lugar da outra. Eu entendo que, por pior que seja esse locatário, nesse momento é melhor você se acertar com ele, porque, com certeza, se ele sair, não vai ser tão já que as pessoas vão conseguir locar os imóveis, né? Porque você precisa comprovar a renda, você precisa, muitas vezes, dar uma caução para entrar, você precisa arrumar um fiador, e saindo dessa pandemia, eu acredito que tudo isso vai estar prejudicado, né? Sim, com certeza. A melhor coisa que todo mundo tem que fazer agora é buscar sobrevivência, né? É buscar fazer os acordos, as pessoas verificarem qual o grau de necessidade uma da outra, tanto do locador do locatário, para proceder aos acordos, ao invés de se dirigir ao Poder Judiciário, onde eles não têm a certeza do que vai ser decidido. Tá bom. Bom, doutora Raquel, eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa de hoje. Foram informações muito riquíssimas, né, sobre o tema, que é um tema extremamente atual e que muitas pessoas consultam, né? Acredito que esse nosso programa vai trazer um bom esclarecimento, tanto para os locadores, como os locatários, assim como os advogados que militam na área imobiliária. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, e quando tivermos uma outra oportunidade, com certeza, vamos convidar a doutora para que a gente possa trazer assuntos da área imobiliária. Certo, muito obrigada, doutora Márcia, pelo convite. É sempre um prazer, né, estar falando sobre mediação, direito imobiliário. Estou à disposição. O prazer é nosso. E eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal Minutos de Mediação. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, acione o sininho para poder receber as notificações, porque, como vocês estão vendo, agora as entrevistas vão ser sensacionais. Aguardo vocês no próximo programa.